do Solidariedade, no Rio de Janeiro, decidiu de maneira unânime expulsar o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves. Ao anunciar a inauguração de uma creche no município, ele disse, abre aspas, o que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. É muito filho, cara, fecha aspas. Mário ainda voltou à internet para pedir empatia e dizer que nem sempre as palavras refletem as verdadeiras intenções, abre aspas. Na era da comunicação instantânea, um simples mal-entendido pode desencadear um julgamento impiedoso. É crucial lembrar que as palavras nem sempre refletem as verdadeiras intenções. Fecha aspas. Não deveria ter aberto a boca, deveria... Alguém acreditou nisso aí, ô Maninho? Isso é aquele velho foi mal, tava doidão, né? Eu não falei exatamente o que eu queria falar. Peraí, as pessoas são adultas, devem ser responsáveis por aquilo que dizem. Como é que alguém fala em castração de crianças? Isso é um escândalo. Isso revela uma mentalidade extremamente autoritária, de que acha que pode ter o controle sobre o corpo das outras pessoas, especialmente de meninas. Então, é muito triste essa situação. E é claro que isso não deve ser confundido com a necessidade, por exemplo, de falar sobre educação sexual, planejamento familiar. Isso é o que é importante como política pública para falar sobre, por exemplo, gravidez precoce, coisas do tipo, se resolvem com educação, com informação, com acesso, de fato, enfim, uma mente aberta de planejamento familiar, de entender a educação sexual, quando métodos contraceptivos, coisas que muitas vezes são colocadas como tabu, mas aí na hora de falar de castração, o cara abre a boca. Agora, estamos falando da segunda expulsão em uma semana no Solidariedade, né? Antes do final de semana a gente viu ser expulso do partido aquele advogado Henry Júnior, que foi lá no Supremo Tribunal Federal. Júnior. Pois é. E 2 expulsões por falas absurdas. O pessoal tá com um bom processo seletivo ali, o PP, para entrada. É impressionante. É impressionante como o Solidariedade anteriormente conseguiu associar essas pessoas que são pessoas que não mereciam ter nenhum tipo de amparo político e partido político nenhum, né? E eu concordo com o Mano, né? A declaração do prefeito foi uma declaração surreal. E ele, como prefeito, conseguiria fazer políticas públicas efetivas para ajudar o planejamento familiar, educação sexual das pessoas da região dele. E ele fez uma declaração completamente absurda mesmo, né? Até um pouco misógina, machista, né? Porque ele, ao invés de falar também das pessoas em geral, né? Dos meninos em geral, ele falou da menina, né? Vamos castrar as meninas, né? Ou seja, é um absurdo. Solidariedade tem razão em expulsar esse tipo de pessoas que não pode ter amparo nenhum na política, ainda mais na política partidária. E nessas cidades pequenas, nós sabemos que o prefeito ele é visto como uma grande celebridade, né? O povo quer chegar perto, acha que é a grande salvação, sabe? Eu vejo isso porque não fica muito longe, em cidades pequenas aqui perto de São Paulo, Várzea Paulista, Jundiaí, enfim, existe um clamor, existe uma vontade de chegar próximo ao político da cidade, que no caso é o prefeito. E um cara desse vem com uma declaração como essa, né? Castrar as meninas, enfim. Faça-me o favor, né, meu senhor? Nelsinho, quer falar sobre isso? Não, só queria saber se o Solidariedade vai usar essa mesma régua rígida para expulsar as pessoas do partido com parlamentares. Rígida, Nelsinho. É rígida para você? Tá muito rígido para você? Eu acho que a situação do prefeito com a do advogado não se confundem, por exemplo, são situações muito diferentes. Mas o prefeito foi rígido? O prefeito é claro que não, o prefeito fez um discurso ali péssimo, mas o advogado é outra situação totalmente diferente. Então, assim, o Solidário está bem rígido para expulsar parlamentares. Vamos ver se deputado, senador que tiver denúncia de corrupção também vai ser expulso.